A história se passa no século XIV, no fim da Idade Média, e o personagem principal é o Antonius Block, um cavaleiro, um cruzado, e o seu escudeiro, John. Além dos personagens humanos, há a morte e há também dois personagens não humanos, mas que perpassam o filme inteiro. O silêncio e a dança macabra, a dança da morte. E me parece que esses personagens, que são o Antonius, o John, que é o aspecto racional e cético do Antonius, a morte, o silêncio e a dança, são de fato os personagens principais do filme. E o filme começa com uma cena muito famosa do Antonius e do John deitados, acordando numa praia. E a morte vai buscar o Antonius. E o Antonius diz: eu preciso de mais um tempo. E a morte então fala para ele: todo mundo afirma a mesma coisa. E o Antonius encontra um estratagema para ganhar algum tempo. Ele convida a morte para um jogo de xadrez. E se ele vencesse, ele estaria livre da morte. Se ele perdesse, a morte o levaria. É evidente que esse jogo de xadrez não pode ser vencido pelo Antonius. A morte sempre vai vencer esse jogo. Mas isso não importa. O que ele quer é ganhar tempo. Ganhar tempo para quê? Ele diz que ele precisa desse tempo para conhecer. Conhecer o quê? Conhecer simplesmente. O que é muito interessante, porque não se trata simplesmente de uma busca por riqueza, não se trata de uma busca por poder, porque isso no fundo é vão. A única busca que faz sentido diante da perspectiva iminente da morte é a busca pelo conhecimento. E de fato, essa é a busca do Antonius. Ele não está preocupado com os prazeres da vida, com os prazeres da mesa, nada disso. Ele está querendo conhecer. O Antonius é de fato um personagem que representa o rei filósofo de Platão. É um guerreiro, mas é um guerreiro que não está preocupado com as questões do poder. Ele é um guerreiro, é um nobre, ele tem um castelo, que acima de tudo se preocupa com o conhecimento das coisas últimas. O Antonius quer saber se há Deus, o que é esse Deus que se esconde num nevoeiro quando nós o buscamos. E, no fundo, o escudeiro do Antonius, o John, é um aspecto da consciência também do filósofo. É o aspecto cético da consciência do filósofo, o aspecto que nega a possibilidade de conhecer aquilo que não pode ser conhecido, pelas categorias da razão humana. Então, em certo sentido, o John, escudeiro do Antonius, aproxima o Antonius de um ceticismo, de uma negação das verdades transcendentes, de uma negação no fundo daquilo que Antonius busca. E o filme retrata exatamente o que acontece no intervalo de tempo em que o homem toma consciência da sua inevitável morte e tenta jogar com essa morte, tenta ganhar um tempo. E a partir desse momento, nada faz sentido senão justamente o que Antonius procura, que é o conhecimento. E dentre todos os conhecimentos, aquele que é mais caro a Antonius é o conhecimento de Deus.
é o conhecimento que ele busca, inclusive procurando conhecer o demônio para perguntar para o demônio sobre Deus. Essa é a busca última de Antônios. E a grande questão do filme, no fundo, é essa. É a busca por algo que não se sabe se está lá. E é por isso que um dos personagens principais do filme é o silêncio. Porque o silêncio é o que se revela quando, na escuridão, chamamos por Deus. Quando perguntamos para Deus onde Ele está, quem Ele é. O silêncio é um peso na existência humana. Porque o homem, criatura, procura pelo Criador e nessa procura encontra um silêncio. A certeza da morte, a inevitabilidade do fato de que em breve não estaremos mais aqui, nos conduz à busca pelo sentido das coisas. E o sentido das coisas, veja bem, só pode ser dado por um ser transcendente que tenha criado o próprio sentido. Ou seja, sempre que nos perguntamos sobre o sentido da existência, sobre o sentido da vida, sobre o sentido do universo, a única resposta possível é Deus. Seja o nome que se use para falar daquilo que a gente chama de Deus. Agora, quando nós chamamos esse Deus, nós não recebemos resposta nenhuma. E isso nos conduz ao sentimento do absurdo. Isso nos conduz ao sentimento da incerteza a respeito de tudo. Isso nos conduz ao ceticismo, que é revelado pelo John. A solução do conhecimento, aquele conhecimento que ele quer, do conhecimento último, que é uma solução que é o próprio vazio, que é o nada, conduz justamente à consciência de John, que é uma consciência cética e até mesmo irônica, em relação a essa própria busca. E isso significa que, por tudo aquilo que nós podemos conhecer na vida, a nossa existência é uma caminhada, é uma procissão de condenados em direção ao nada. Ou, em outras palavras, a nossa vida é uma dança macabra. A nossa vida inteira é uma dança com a morte. É uma dança sem sentido. É um festival de risos, de alegria, de festas, de condenados. Nós somos justamente aqueles que, ao mesmo tempo em que dançamos uma dança macabra na procissão, dançamos num teatro improvisado numa vila, dançamos também sobre as montanhas, alegremente, ébrios, sempre com a morte nos guiando. Em outras palavras, sempre passo a passo na direção do vazio. Mas isso significa que a vida, por ser uma dança macabra, que é uma procissão também, em direção ao vazio, em direção ao nada, isso significa que a vida não possa ser feliz? Não. E talvez essa seja a grande tese filosófica do sétimo selo.
de que mesmo que a vida seja absurda, mesmo que a vida nos leve ao nada, mesmo que estejamos todos condenados à morte, somente jogando com a morte para tentar ganhar mais um tempo, e inevitavelmente a morte vai vencer esse jogo, mesmo assim, é possível encontrar uma certa felicidade. E a felicidade aqui não é alegria, não é um estado momentâneo de espírito. Não. É uma felicidade que corresponde à própria celebração da vida enquanto a vida está sendo vivida. Mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a morte, com a peste, com a doença, com a miséria, com a falta de sentido da existência. É possível ser feliz se aceitamos o nosso destino e se buscamos, dentro desta vida sem sentido, vivê-la plenamente, do modo como ela se apresenta para a gente. E aí a cena em que a morte leva os amigos, os personagens que chegam ao castelo de Antônios, é muitíssimo significativa. Porque é justamente a personagem salva pelo John de ser estuprada e morta, e que acaba seguindo com o John, é ela que, estando muda durante o filme inteiro, toma a frente e, com um sorriso feliz, dá boas-vindas à morte. Essa personagem, que não tem nome, compreendeu que a morte é parte da existência, que a morte encerra o ciclo e que, portanto, devemos amar também a nossa morte. Que ela demore, mas que venha. E que quando ela vier, estejamos preparados para lhe dar boas-vindas. E o sétimo selo? O que tem a ver com isso tudo? Com essa aceitação do silêncio, do absurdo da vida e, ao mesmo tempo, da possibilidade de amar a morte e de ser feliz durante a dança macabra. O sétimo selo se refere ao livro do Apocalipse. Em Apocalipse 8, o Cordeiro abre o sétimo selo. E no momento em que ele abre o sétimo e último selo, faz-se meia hora de silêncio antes do juízo final. Essa meia hora de silêncio nos céus de que Apocalipse 8 fala é justamente o silêncio que precede a destruição total, que precede o fim do mundo. E veja que este silêncio a que o Apocalipse 8 se refere, a meia hora de silêncio antes do fim dos tempos, é o mesmo silêncio percebido pelos personagens o tempo todo no filme. E é o mesmo silêncio que Antônios recebe quando procura por Deus, quando chama por Deus. Deus não responde, Deus permanece em silêncio. E no fundo, é o mesmo silêncio que toda a humanidade recebe ao buscar o sentido da existência, ao buscar Deus. E é neste silêncio que se dança a dança macabra da nossa vida. E a dança macabra é dançada sem música. É uma dança dançada em silêncio. A nossa vida acontece justamente nesses 30 minutos de silêncio dos céus. Nesse momento que Deus não nos responde. Em que procuramos por Deus num quarto escuro, mas não sabemos se Ele está lá. Enfim, neste filme Bergman nos propõe
que nos enxerguemos dentro do livro do Apocalipse, que nos enxerguemos justamente neste momento, imediatamente após o Cordeiro ter rompido o 7º selo, imediatamente antes do fim dos tempos. Em suma, o Apocalipse não é um evento no futuro. O Apocalipse é a própria existência. E a nossa existência acontece justamente no momento do silêncio que precede o fim de tudo.